Então, o filme de hoje é um filme bastante pipoca, é um bocadinho diferente daqueles que nós costumamos abordar aqui, como turma, como equipa, mas veio à baila no filme de Nosferatu por causa de uma personagem que é interpretada pelo ator de comédia Jim Carrey e é um filme de 2004. É uma fantasia sombria baseada nos livros de Daniel Handler e acompanha a história de três irmãos que tentam escapar aqui às garras do seu tio maluco e, coitados, são órfãos, não é verdade? E o filme em questão é Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events. Então, equipa, como vamos hoje começar? Alguém quer acrescentar? Não? Hum? Hum, Não, podes. Acham Aquilo então que este filme é bastante equilibrado entre o tom sombrio, porque nós é tudo um elemento. Eu lembro-me de ser miúda e pensar que este filme era de Tim Burton. Durante anos eu pensei que este filme é de Tim Burton, mas não é de Tim Burton. E acham que ele consegue equilibrar bem o tom sombrio com humor, porque efetivamente é uma história um pouco triste e sombria, mas tem sempre um quê de humor. entra um bocado naquilo que se pode designar como humor negro. Eu, por acaso, até acho alguma piada. Nesse aspecto, acho que sim. Acho que sim. Eu pessoalmente não me sinto particularmente atraída pela história, pelo argumento. Só Mas mesmo pelos atores como o Jude sim, Law, a Jennifer, sim, porque já tivemos a ver há pouco de manhã, Jennifer a Coolidge. Jennifer Coolidge, ah, hum, a Meryl Streep. Meryl Streep, o Jim Carrey, pronto, tem bons atores. Sim, aliás, o Dustin Hoffman aparentemente também, num papel qualquer. Pronto, se calhar, se tirasse destes atores conhecidos do filme, Não era um filme que se pusesse que eu play. tentasse, quer ver, exato, estás a ver. Sim, este é Portanto, um filme bastante pipoca, nas palavras de um antigo formador nosso, não é verdade? sim, Sábado à sim, tarde, ver, ou domingo à tarde, ver no sofá, portanto, sim, não sim, é um filme, lá está, com profundeza, porque acho que também é um filme para, diria, adolescentes, crianças, adolescentes, assim, um bocadinho. sim. Ahm, Acabei de descobrir que ela na Bonham Carter também entra no filme. Lembro de ver esta gente toda lá, é impossível, é The impossível. Gift That Keeps on Giving. Mas, pois, Ai, tenho que ir procurá-los, tipo ovinhos de Páscoa. sim, olha, Joan Cusack, pronto, eu Não estou me como estou. lembro. Eu até é Daniel, possível e ir tu, lá ver Daniel? para perceber onde é que eles Eu o estão. quê? O que é que achas do filme? Eu gosto bastante deste filme. Então E desenvolve. porquê? Ahm, ahm, eu já o vi há algum tempo, já o tinha visto antes, mas acho que tem uma componente literária bastante densa, que é uma coisa que para mim agrada-me bastante. Tem muitas referências a livros e autores. Acho que é um filme um bocado complexo e à primeira vista pode parecer um pouco superficial, porque se trata de uma história ancorada sob a perspectiva de crianças ou pessoas que ainda estão em formação, mas à medida que a história se desenrola, vamos nos apercebendo que há ali outras tramas a acontecer. E acho que o filme tem muito que se lhe diga, mas também eu não li os livros, por isso não posso comentar com grande profundidade sobre o intuito do autor. Em relação ao filme, eu gostei muito das interpretações de todos os atores, gosto muito do Jim Carrey, acho que faz um papel fenomenal. Aproveito também para recomendar a série com o Neil Série não Patrick vi. Harris, Série porque não também vi. está espetacular. Meryl Streep também, todos fazem um excelente papel e acho que é um filme que passa uma mensagem de tentar
ser resiliente e nunca perder a esperança, mesmo face a toda a série de infortúnios pelos quais eles passam, eles acabam por conseguir criar ali os irmãos uma união e ligação. E conseguem fazer frente a todas as adversidades, apesar de mesmo as figuras que presidem à justiça parecerem a certa altura estarem mais do lado do tio Do do que que deles. deles. Hum, Uhum. Pronto, enfim, Já que falaste na série, bastante já no que filme. falaste na série, achas que o filme fez melhor trabalho ou a série fez mais jus à história? Ou achas Eu que acho que a série provavelmente, como tem mais tempo, deve ser mais fiel aos livros, o mas filme? o filme também é um bom cartão de visita para quem quiser entrar neste universo, quem gostar deste tipo de histórias, mais negras ou sombrias, como tu colocaste. Hum, Acho que são dois produtos equivalentes e que em nada diminuem o sentido da narrativa dos livros. Do- Acham que a decisão aqui, eu não sei se a série tem, portanto eu não tenho como fazer essa ponte ou esse ponto de comparação, mas acham que a série, porra, a decisão do filme ter o narrador aqui, que é o próprio Lemony, que conta a história dos três irmãos e das aventuras que eles tiveram, acham que isso aproxima o espectador da história, das personagens, ou nem por isso, ou distanciou da narrativa dos três No irmãos? meu caso, eu penso que sim, que aproxima. Acho que o Jude Law está muito bem e a narração é bastante. A intuação que ele dá às situações está perfeita, o timing, porque ele começa logo o filme por dizer: não esperem que esta história vá ter um final feliz. E sempre que as coisas continuam, ao longo do filme, continuam a piorar e vão piorando cada vez mais, a situação dos miúdos parece não ter resolução, ele continuamos a ouvir o narrador a dizer, mas isto ainda vai ficar pior, tenho a certeza que querem continuar a ver esta história porque isto não vai ter um final feliz. E pronto, achei graça essa parte porque contrapõe com o que nós estamos a ver. É como se tivéssemos uma voz dentro de nós a tentar, a Pararmos de ver o tentar filme. a tentar obrigar o próprio, a fazer o espectador sentir na pele o que as crianças estão a sentir, do género, nem tu tens coragem para ver este filme até ao fim, tu não consegues suportar estes infortúnios, ou seja, pronto, e poderá ou não haver hum, uma espécie de resolução final ou pode chegar ao fim do filme e até retirar algo de positivo do filme, se assim o conseguires, mas todo o filme é construído para não te deixar levar a tua avante, basicamente, assim, de uma forma simples e De pouco uma rebuscada. forma simples, Dora. Imagina se fosse uma forma difícil. Eu acho que o filme tem mais coisas que se lhe digam por causa das referências. Por exemplo, o facto das crianças chamarem Baudelaire remete logo para todo Uhum, um imaginário literário, coletivo uhum, do certo. escritor. Por isso eu vejo este filme quase como um cubo, uma espécie de cubo de Rubik, em que tu tens de ir desmontando peças e acabas por ir afunilando num labirinto de referências porque depois isto leva-te a querer perceber, mas porque é que os pais que são duas figuras ausentes, mas presentes, porque estão sempre a ser referenciadas pelas crianças, não é? Porque é que estes pais batizaram as crianças com este nome? E depois isto pode querer levar para ah, outras referências, tentar perceber a obra do Baudelaire, porque é que ele escreveu As Flores do Mal, qual as relações entre livros e filmes, intermedialidade, que é um tema que eu estudei no meu mestrado, portanto, penso que há aqui coisas mais Profunda. profundas, sim, sim. E tu, Dora, queres acrescentar alguma coisa à simplicidade do Daniel?
várias eu estive para interromper 20 vezes, depois lembrei-me que isso é só o meu déficit de atenção a interferir, portanto, calei-me. Quanto à densidade do filme, faz sentido porque eu acho que só o filme vai buscar os primeiros 3 ou 4 livros da série. Eu estava aqui a tentar ver ao todo quantos são, mas são muitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se não estou a ver mal. Portanto, faz sentido que o filme acabe por concentrar muita coisa necessariamente. Depois terem ido buscar o. Tu estavas a perguntar se achávamos que era importante ou que se aproximava A ao narração, filme sim. terem ido buscar aquela narração. Tanto faz, ou pelo menos tanto foi essa a intenção, foram buscar o Jude Law, não é? Não foram buscar um ator desconhecido, ou não, foram buscar um ator bastante conhecido e que na altura já era uma estrela Até acaba por ser intrigante um ator tão renomeado cingir-se a um papel aparentemente tão curto, porque está Sim, quase Só como a uma sombra. narração, certo? sim. Sim, Mas se tu reparares, lá está, e eu acho que isso diz bastante remete um bocado também para essa questão de tu dizeres que há, no fundo, aqui uma camada de profundidade maior debaixo disto tudo, o facto de terem papéis absolutamente secundários e pequeninos, atores como a Meryl Streep ou o Billy Connolly ou até a Helena Bonham Carter, que penso que é a mãe deles e que nem sei onde é que aparece, ou se também Acho que é aparece quando eles conhecem a tia, que a personagem da Meryl Streep, da aparecem Meryl Streep. fotografias apenas, quase Pois, como nós termos acesso a um backstory dos miúdos. Eu uhum, acho que é aí. estamos aqui perante um grande mistério. Faz-me lembrar pois, pois, Lá mas está, as eu já vi pessoas está. da esse filme aventura. há algum tempo e não estou a conseguir posicionar a Helena no filme. Mas eu sei que aparece uma parte, se não estou em erro, em casa da tia, da personagem da Meryl Streep, em que ela mostra fotografias e fala um pouco dos pais e sempre ali com um quê de misterioso, quase, como se, olha, eles pertenciam ao KKK, quase assim do género ao Illuminati, e que eles não podiam saber. Mas deve aparecer em fotografias, mas agora eu não estou a conseguir Sim, posicionar sim, assim. agora Também repara, faz-nos, desculpa interromper, Dora, mas acho que nos faz pensar na própria questão da família, na noção de família e de, por vezes, portanto, nós crescemos, à partida, a nossa maior ligação será com os nossos pais, progenitores, cuidadores, com as pessoas que estão no nosso ambiente imediato. Mas depois há sempre aquelas figuras que temos da nossa família, tios, pessoas mais afastadas ou primos afastados, dos quais nós, quando somos crianças, não sabemos quase nada, ou assim, parecem assim, são pessoas que nós consideramos como família, mas afinal, de onde é que eles vêm, como é que é a vida deles, quais são os sonhos ou ambições ou desejos que eles têm, e acho que este filme lida também com isso, com essas figuras que estão às vezes ocultas na sombra e das quais nós nem sabemos nada e que têm, pronto, no caso deste filme, todos têm bastantes traumas e coisas não mal resolvidas no passado. O que também dá uma carga mais negra ao filme, é tu isto a percebendo, no caso da Meryl Streep, ela é completamente, ela tem medo de ir à rua, Tenho medo de é tudo. agorafóbica, exato, é uma pessoa extremamente isolada, e também o outro O outro tutor tio que que tem lá tem, aquelas com as tem, plantas, bichos tem e cão. aquela, sim, tem aquela ligação com as serpentes, mas também é uma personagem extremamente rica e interessante para perceber o fascínio. Acabamos por sentir também o fascínio dele pelo lado animal, ou
pela comunicação com uma outra Um forma de outro ser, comunicação sim. com a natureza através dos animais, ou seja, essas figuras acabam por ir compondo um pouco do puzzle, mas eu reafirmo que eu penso que o filme não nos dá as respostas todas, deliberadamente. Vai-nos dando algumas peças do puzzle, mas eu penso que o final é um produto um pouco inacabado, porque há ali qualquer coisa. Eu fiquei sempre com a sensação de que há qualquer coisa que não bate bem no filme. Não te pode dar as respostas todas É, porque há pá, aí mais 6 ou 7 livros, pois. mais. E também me fez lembrar, há um livro que ficou muito conhecido, não sei se vocês conhecem, mas que se chama O Mundo de Sofia, mas é um Uhum, livro também assim, uma história, pronto, uma espécie de introdução de filosofia para jovens, não é? E eu gostei muito de ler esse livro já mais velho, porque não o conheci quando era miúdo, mas acho que são formas de integrar gradualmente uma pessoa num determinado tempo, espaço, num determinado mood ou sentimento. uhum. Acho que é isto que este filme tenta fazer. Há aqui toda. Tu falaste, por exemplo, nas conexões com o Tim Burton. Este próprio filme, se calhar, de forma subtil, ou não subtil, Um até pouco bastante. inspirado no mundo dele. Sim. Exato, acaba por nos levar, introduzir nesse mundo, se calhar para uma geração mais nova que não teve a oportunidade de crescer com os filmes do Tim Burton, através deste filme pode ser que vá lá parar, não sei se Foi quais são essa a as intenções intenção ou se do simplesmente. realizador. Sim, Porque o filme, o próprio, os cenários, as roupas, é tudo muito vitoriano, que só por si só sim, a era sim, vitoriana é uma era péssima, pestes, doenças, tudo. Portanto, também se exatamente. calhar isso é um pouco intencional, aqui no filme, porque Já o filme. agora, Daniel, pois, desculpa, acaba, Beatriz. Não, não, já nem me lembro o que é que eu ia dizer. Era vitoriana, É que sou italiana e a blá blá fase blá. negra da história. Sim, E é. porque basicamente é isso. E se nós formos a ver, há todo a própria casa, mansão, whatever you wanna call that, do tio, do Conde Olaf, é péssima. Aquilo é cheio de peste própria, é ratos por todo lado, sujidade por E todo ele também não lado. parece ser uma pessoa muito dada às limpezas. Tanto que ele só O começa a Candela, limpar quando os miúdos vão para lá. Ele tem-nos quase como exato, parece ser mais escravos, não um. é? Um Aqui a figura bocadinho. do Jim Carrey também, pronto, ele é um vilão, não é? Encara-se como aquele, personifica o vilão tipo deste tipo de filmes, não é? À primeira vista, mas assim, mas também funciona como um pouco como um Nosferatu, que é à medida que vamos Ora lá ganhando está. mais experiência. Sim, eu acho que ele é moldado à figura de Nosferatu, mas à medida que também vamos vivenciando e tendo outras experiências, nós queremos compreender o porquê desta Ele vilania ser assim. toda. Exato, Eu isso acho pode que ele nos tinha levar um a pouco de outras. ciúmes pronto, da família Baudelaire. Eu acho que ele tinha Sim, um em primeiro lugar, as pouquinho. crianças representam a juventude que ele já perdeu. Eu acho que há logo aí um ponto de inveja, que ele quando vê aquelas crianças vê aquele sentimento de pureza e de energia e vontade e esperança que ele já não tem, porque a vida dele deve ter seguido outros rumos. Mas aqui também ele pode atuar como uma espécie de constante ou permanente obstáculo ao desenvolvimento deles, mas acaba por ao mesmo tempo ser o catalisador da inteligência dentro do irmão e da irmã e da mais pequena, porque os obstáculos que lhes são propostos fomentam neles esse instinto de sobrevivência, tipo, temos de pensar, temos de iluminar este cérebro ou esta lâmpada que existe dentro de nós para conseguir safar-nos destas situações que o nosso tio nos está a colocar. Então eles acabam por ir se tornando mais inteligentes, não sei, ou vão crescendo com essas experiências e tornando-se mais até conscientes de si mesmos. Dora, queres acrescentar alguma coisa? E acrescentar que se o Daniel quiser
compreender o fim, sugiro que adquira o livro The End, que é posterior ao filme e que é o Sim, último da série. Sendo que faz sentido. Eu pensei nisso. Já tenho, Se, tenho que ler os livros. se vocês estivessem no lugar das crianças, não é? Dos Baudelaire, oui, hum, como é que vocês lidariam, isto da perspectiva não de adultos, mas talvez de crianças? Como é que vocês lidariam com tamanha panóplia de adultos incompetentes que eles há em todos Eu os acho que não ia ter a clareza de torto. pensamento que eles têm. Eles são duas crianças completamente fora da caixa. Acho que eu iria ser uma criança que iria sucumbir por completo àquela negritude e negrume todo do filme, porque é demasiado mau, são muitas coisas más a acontecer. É preciso ter uma força muito grande. Por isso, eu acho que o casting, pronto, é verdade que eles não há nada que eles tenham feito para lá deste filme assim que eu me Mais recordo relevante. ou que tenha tido tanto impacto, mas neste filme, pelo menos, acho que as crianças estão muito bem escolhidas e nota-se que têm bastante química entre elas. E pronto, o filme também tem aquela cobertura toda hollywoodesca, que pipoca catchy, eye candy, que também acaba por retirar um pouco do peso e dar-lhe outra leveza, não é? Que uma pessoa até se ri do que está a passar, quando no fundo estamos a falar aqui quase de incesto, quando o tio quer Eu casar, quero casar com quer ela. obrigar a sua casar com ele, isto é um tema mesmo no que se entanto, fosse na tratado Idade de outra forma seria Média, super grave, um drama mesmo na Idade horroroso, Média mas isso eles era normal. conseguem, Era conseguem normal. contornar Média. aquilo. Sim, pois, pois. E com o Jim Carrey, pronto, dá-lhe aquele toque tão cómico no modo como ele se expressa com a personagem, pronto, acaba por ser adequado para as crianças e para, pronto, jovens e adultos. Sim, eu penso que é, enfim, o humor negro que É passa humor pela negro. série que, que atrai, no fundo, tantos atores de renome. Penso que se calhar, não sei em termos de sucesso de bilheteira como é que isto correu, sei que é um filme que está bem cotado em termos de crítica, mas se calhar não correu assim tão bem porque não faltaria material para fazer mais filmes, não é? E isso acaba por não acontecer. Portanto, se calhar acaba por ficar assim um bocado num limbo entre não é bem para crianças, será um filme sobretudo para adolescentes, mas os adolescentes hoje em dia também são um bocado. Sim, era ah, isso que eu ia E também depende, por perguntar. exemplo, e agora aqui também depende do tipo de experiência que a pessoa possa ter tido. Eu, pronto, agora aqui traçando um paralelismo pessoal com a minha vida, eu vivi numa casa que se incendiou, ou seja, este filme para mim tem um cunho logo pessoal bastante forte e eu consigo me rever e identificar com a premissa. Agora, para pessoas que tenham nascido e crescido num lar onde nada de anormal tenha acontecido, claro que vão ver este filme como uma espécie de anomalia ou algo que está fora da órbita deles ou que não lhes interessa, Era, não é? Não adora, é se calhar um filme para um público muito alargado, diria eu, não sei. adorem que estou aí nessa situação do público. Eu ia-vos questionar se nos jovens atuais, digo, se isto faria sentido. Porque na minha altura eu lembro-me que só havia os três canais, nem toda a gente tinha internet, e este filme dava imensas vezes na SIC à tarde, e eu lembro-me de ir para a escola e falar com a minha turma sobre este filme. Que toda a gente tinha gostado do filme, por várias e diversas razões. Eu gostava porque achava um piadão à irmã a ferrar tudo, e porque o facto da Violet prender sempre o cabelo quando ia para ter uma ideia, hum, é um bocadinho que eu me identifico, porque era uma das questões também que eu vos ia questionar, faço aqui as duas. Acham que atualmente o filme passava bem? E a segunda questão é: qual o irmão que vocês se identificam? Eu era com a Violet e ainda é, porque eu ainda faço isso. Quando estou a tentar resolver uma coisa da melhor maneira, eu prendo sempre o cabelo automaticamente e é algo que ela faz. Prendo o cabelo num laço e eu achei esse toque assim um pouco também interessante, pronto, para Eu, aproveitar a eu personagem dela. identifico-me mais com
com o bebé que ferra. Pensar Porque nisso. os dois irmãos são muito bons, muito inteligentes, que sabem cooperar muito bem um com o outro, e pronto, têm uma apetência ele para os livros e ela para as ideias. Mas gosto muito da forma como eles retratam a bebé, que a cena dos dentes e de eu ferrar, acho que está muito bem concebido. Já não lembro qual era a outra pergunta. E achas que os jovens de hoje Ai, como é que os conseguiriam jovens de ver hoje. o filme com bons olhos? Digamos assim. Eu estou completamente alienado dos jovens de Ah, hoje, Beatriz. Não faço a mínima ideia do que vai na cabeça deles. Não sei, mas como o mundo parece um lugar cada vez mais difícil, porque temos estas figuras ditatoriais que parecem comandar as vidas das pessoas, não é? Se calhar podem encontrar neste filme até um mote para adquirirem os seus próprios recursos e construírem a sua própria resiliência. Eu não sei, pronto, se calhar sou um bocado otimista demais, mas até tendo a acreditar que as gerações mais novas já nascem com mais força do que. Apesar, pronto, das antigas terem assim uma sabedoria diferente, mas não sei mesmo. vai, Dora, diz, estás-te aí a conter. Adoro é Deita que fora, tragas Dora. que tenho algo a dizer. Eu, Deita em fora. relação. Qual era a primeira parte da pergunta? Desculpa. São duas questões, ou seja, Sim. se achas que os jovens conseguiriam ver este filme com bons olhos, se iam gostar ou se iam aderir ao estilo de filme, humor negro, gótico, Uhum, whatever, e uhum. qual era a personagem que tu te identificas mais, que achas que é mais idêntica a ti? Exato, era isso. Quanto a essa questão, eu começo logo por aí, que é assim, não me identifico com nenhuma, porque também temos que pôr isto em termos de que idade é que tínhamos quando vimos o filme. Ele tinha pai 12. Pronto, eu já estava numa fase muito adulta e, portanto, não, o que me atraiu ao Mas filme a foi um bocado. criança que há em ti, a criança que há em ti, Que identificaria-se com em qual? mim não se identifica muito com nenhuma daquelas crianças. Eu tinha o meu próprio estilo e não era aquele. Portanto, por aí não vamos muito lá. Em relação aos adolescentes de hoje, eu estava aqui a situar-me em termos daqueles com que tenho uma relação próxima, que por acaso são todos rapazes, e portanto deixo aqui uma dúvida quanto a como é que as miúdas Veriam o reagirão. filme. É. Mas em relação aos rapazes, e eles até têm personalidades bastante diferentes em algumas coisas, um tem 15, outros têm 18. Acho que eles não perderiam 5 minutos a ver o filme, com toda a honestidade. Acho que não chamaria minimamente. E que provavelmente achariam o tema um bocado infantil, sendo que depois nós sabemos, não é? Até porque tem toda essa camada que também faz parte dos livros de humor negro e de profundidade, mas, por exemplo, referências como Baudelaire, eu acho que são gerações que não fazem a mínima ideia quem é Tenho uma ideia. Baudelaire, para começo de conversa só, para teres uma ideia. Portanto, há ali referências mais profundas que, olha, é como às vezes vamos ver um filme que é mesmo para miúdos, em termos de. Tipo os da É, Disney, que têm exato, mensagens bastante profundas. exato, exato, e que depois de repente só os adultos é que estão a perceber uma data de piscadelas de olho a assuntos que não têm nada a ver, ou a filmes que até são filmes para adultos, ou portanto há aí uma espécie de ovos da Páscoa, não é? Que costuma dizer, que estão claramente direcionados aos adultos. E que aqui também encontramos um bocadinho, mas acho que isso passa muito ao lado desta nova geração de adolescentes. Portanto, por aí não, depois por aquilo que é a história base, também não, acho que já não é o tipo de temas que os atrai hoje em dia. Eu, eu, Uh, eu, eu concordo contigo, Dora, desculpa. Não sei se queres concluir, interrompi-te, agora fui eu.
meu edit. Não, portanto, só ia dizer que de facto acho que os atores para esta geração também já não são atores que lhes digam grande coisa. Certo. Sim, eu acho que atualmente o filme não. Eu acho que este filme é um filme de nicho. É um filme de pessoas ou crianças, adolescentes, que conseguem compreender o humor negro e que tenham um bocado que se atraiam para aquele estilo vitoriano, gótico, escuro, porque se for as crianças de hoje em dia em que é latina, nenenê, nenenê, e Uhum. funk e pardais ao ninho, não vai, não teria saída. E também acho que não continuou o filme, porque lá está, é um filme niche, e o niche cresceu, pronto, tornou-se adultos. Mesmo assim, eu acho que se eles lançassem um segundo filme, por exemplo, inspirado no livro The End, eu acho que o niche criança naquela altura veria o filme, provavelmente. Sim, Mas eu acho que foi muito por aí que não fizeram uma continuação, porque lá está, é um filme niche. sim. Filmes niches nem sempre, infelizmente, têm a capacidade de conseguir exteriorizar e sair-se bem. Eu fui aqui pesquisar, teve um no box office, Uhum. nem sei pronunciar este número, é tão comprido, Uhum. 2 milhões, como é que é? Espera aí. 211,5 milhões mundialmente, portanto não saiu assim muito mal. Depende. Eu, por acaso, também estava à procura, não estava a encontrar, ainda bem que encontraste, portanto, responde-me uma questão, que é, quanto é que eles gastaram na Ah, produção? É tudo uma pois. questão de... Eu acho que eles devem ter usado muito cenário verde, honestamente, porque Naquela os altura, mesmo assim. é 2004, não sei, não consigo, estás a ver? Já existia maneiras de fazer, se calhar não se chamava Não, cenário verde, mas não te aparecem mas, esses números de quanto é que terá sido o custo de... não diz, não. Pois, Onde tem só diz mesmo quanto gerou. porque tu podes ter um filme que faturou 500 Uhum. mil milhões, mas custou 600 mil, percebes? Tipo, imagina um Avatar. Eu nem sei quais são os custos de produção, sei que nesse caso deu lucro seguramente porque são um sucesso fabuloso, mas os custos de produção devem ser Olha, alucinantes. deu lucro. Diz que eles gastaram 140 milhões de dólares e Uhum. gerou 211,5 milhões, portanto deu-lhes lucro. Pronto, lá está, deu lucro, mas Por repara, isso não, deu. pronto, mas não é assim uma coisa para Do quem outro está, mundo. exato, para quem está a produzir, não é sequer o dobro, repara. Percebes? Não é assim tão. Isso explica porque é que não deu origem logo a seguir a outro filme. É um bocado Uhum. essa questão. Repara, sim, pronto, deu algum lucro e tal, mas não é aquele tipo de lucro que tu digas, uau, maravilha, até porque muito provavelmente tem um lucro muito imediato, percebes? Vai-se espalhando ao longo do tempo pelo número de países por onde vai passando e também, se calhar, até também passar em canais de televisão e esse tipo de coisas. Portanto, Gerando, vai juntando, somando tudo. exato. Portanto, Para não é terminar, aquele. É, pronto, sim, sim, lá está, é niche. Eu acho que é um filme muito niche, não valeria a sim, pena tendo os custos, porque atingiu o nicho, mas não atingiu fora do nicho. Portanto, sim, é um é filme muito isso. niche. É chique ser niche, tá? Para terminarmos aqui, e com a pontuação já, vou deixar a questão de se pudessem mudar o final, o que é que mudavam, ou se não mudavam de todo, e a pontuations. Portanto, eu dou 4 estrelas a este filme, gostei bastante, acho que está muito bem concebido e acho que é um filme que tem os ovos da Páscoa que a Dora falou, acho que tem muitos easter eggs que é uma espécie de flor que vai desabrochando ao longo dos anos. À medida que formos vendo novas vezes, vamos encontrar lá mais coisas pronto, que nos deem que pensar e novos sentidos. Em relação a mudar o final,
Claro que eu queria mudar o final para um final feliz, não é? Porque acho que todo o mote do filme é tu não consegues, não vais conseguir atingir os teus sonhos, tipo, vão sempre aparecer obstáculos no teu caminho infinitamente, mas eu acho que o filme está bem assim como acaba, porque também é um mote para o próprio espectador, para ele próprio pegar naquilo e fazer daquilo alguma coisa que dê sentido à sua vida. Ganda Daniel, vai da hora que é teu. Eu começo por dizer que não mudava o fim do filme por um motivo muito simples, que é a história não acaba ali. Certo. Também isso. É um bocado artificial estarmos a querer fazer isso quando, na verdade, há livros posteriores. Em relação à pontuação, eu dou 3,5. Porquê é o meio? O meio é pelos atores mesmo, estás a ver? Ok. Pronto, não, é uma narrativa interessante, fazia sentido naquela altura, tem isso, tem várias camadas e pronto, tem atores que também vão fazendo o filme, não é? Portanto, dava-lhe um 3,5. Queria apenas fazer mais um comentário. Atenção que este filme foi um filme indicado para vários prémios, muitos deles prestigiados, e isto é uma informação que te cabia a ti, Beatriz, apresentar. Ganhou, inclusive, o Oscar em 2005 por Best Achievement in Makeup. Porque faz Portanto, sentido, só a personagem do Jim Carrey, ele muda, ele é várias personagens numa só, sim, portanto faz sim, muito Verdade. sentido. Gostava que também tivessem ganho no Costume Department, não é? Porque adorei sim. roupa, tá. Epá, eu faço parte daquele nicho, portanto eu não tenho nada mal a apontar ao filme. Eu faço parte do nicho vitoriano, gótico, gosto assim das cenas sombrias, portanto eu também dou 4 porque. E aí o Miau a passear. Porque eu gostei muito do filme. É um filme que eu ainda hoje, em adulta, tão estranho dizer que eu sou adulta, eu gosto de ver, pronto, é quase como um comfort movie. Gostava, não me dava o fim, acho que o fim. Eu lembro-me da primeira vez que vi o filme e pensei, uau, agora eles vão ser felizes. Não sei se é o que aconteceu. Gostava que fizessem hoje, ao fim de 20 anos, um filme em que mostrasse como é que eles efetivamente hum, estão, se mudaram completamente a sua personalidade, se continuam com a mesma personalidade, E se continuam. a história dos pais nunca é muito bem explicada, não é? Mas eu acho que é esse o intuito. Eu acho que é Ah, esse o intuito para te deixar no mistério, estás a ver? De aquele culto, porque eu senti que deu a sensação que eles faziam sim, parte de uma espécie de um culto, tipo um clube de leitura diferente. sim. Por isso não me dava o fim. Gostaria sim que vamos tentar fazer chegar isto às pessoas do direito. Que fizessem uma continuidade, porque eu acho que o nicho de 2004, 2005 veria 20 anos depois, porque lá está, o nicho apoia sempre coisas de nicho. Mas sim, não mudava, gostei muito do filme, é um sólido 4 e não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu quero redimir-me do grito histérico que dei agora mesmo quando o meu gato decidiu atirar ao chão um vaso com a Não planta se que. ouviu nem grito nem base a cair, portanto, Não? tranquilo. Pronto. Que é já agora, porque acabei de ver, e falando dessa questão do período gótico e vitoriano e blá blá blá, que um, também ganhou o prémio da Art Directors Guild de Olha, boa, nice. Excellence in Production Design Award, ou seja, está de facto reconhecido que sim, que toda aquela envolvência e todo o trabalho que houve nessas áreas fez sentido e foi de alguma forma premiado. Agora toca a entrar em contacto com os nossos tios e tias excêntricos. Em quem nos Exato. tiver, não é?
Bem, se não têm mais nada a acrescentar, damos por terminé este episódio, que custou a arrancar, mas foi. E vemo-nos no próximo dia. Exato. Our parents just died?